Reis, capítulo 17, diz: no versículo 1, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Então Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, diante do qual eu estou, que não haverá chuva, nem orvalho nestes anos, a não ser pela minha palavra. Amém? Pode sentar, eu estou orando. Pai querido, Senhor da glória, te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos sustentado. Abençoa, Pai, as nossas vidas nessa hora. Abençoa, Pai, a cada um que aqui está, perto ou longe, onde estiver. Ó Deus, que a Tua palavra nessa noite vá de encontro, Pai, à vida de cada um, meu Senhor, para curar, para libertar, para salvar, meu Deus, para restaurar, ó Deus, para tornar nova todas as coisas, meu Senhor, porque, Pai, só o Senhor pode operar, meu Deus. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Vai de encontro aos corações contritos, quebrantados, aqueles que para eles também não há esperança, aqueles que estão desanimados, abatidos. Ó Deus, em nome de Jesus, vai em encontro, Pai, a vida de cada um, meu Senhor. Ó Deus, vai sondando os corações. Ó Deus, vai libertando de todo mal, meu Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra possa entrar como uma espada, meu Senhor. Ó Deus, que possa fazer, Pai, a diferença na vida de cada um de nós, meu Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, que nós não venhamos sair daqui, meu Deus, da mesma forma que adentramos, mas que o Senhor, Pai, possa se fazer presente, que o Senhor possa nos visitar, que o Senhor possa derramar, ó Deus, da Tua alegria, da Tua graça sobre a vida de cada um de nós. Ah, Deus, que venhamos sair daqui, meu Deus, regozijados pelo poder que há no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor ministrou essa passagem, irmãos, que estava aqui, louvado seja Deus, o profeta Elias. O Senhor, louvado seja Deus, havia dito a ele, para que ele fosse ali, louvado seja Deus, entregar essa mensagem a Acabe, dizendo: olha, vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual eu estou, não haverá chuva e nem orvalho em todos, neste anos, a não ser pela minha palavra. Com muita autoridade, louvado seja Deus, é importante frisar, com muita autoridade, o Senhor deu ali ao profeta Elias, porque a palavra, segundo a palavra dele, quer dizer também, segundo a palavra de Deus, ele estava ali como um representante de Deus. Te digo que, diante da palavra com que o Senhor tem me usado, não haverá chuva, cara. E a Bíblia diz, então, depois a palavra do Senhor veio a ele dizendo: olha, aí então veio a palavra do Senhor, depois que o Senhor usou ele para dizer a Acabe, a Bíblia diz que então o Senhor também falou com Elias e disse: Elias, o Senhor disse a ele, aí ele disse: olha, aparta-te, Elias, daqui, vai para o oriente, te esconda no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e receberás do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que ali te dei sustento. E ele foi e fez conforme a palavra do Senhor, pois se foi e se assentou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos ali lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro. Louvado seja Deus. O Senhor usou ele para dizer a Acabe que haveria, de cessar a chuva, haveria de haver uma grande seca. Louvado seja Deus. Mas o Senhor guardou Elias. Mas o Senhor
não deixou faltar ao seu profeta, irmão. E aconteceu que, passado alguns dias, a Bíblia diz então que secou o ribeiro, porque também não havia chovido na terra, mas o Senhor estava ali separando Elias, porque grande é a obra que Deus tinha na vida do profeta, amém, irmão? Amém. Louvado seja Deus. E aqui a passagem vai falar que Elias, ele levanta o filho da viúva, que ele alimenta. Mas a Bíblia me levou um pouco mais para frente, irmão, porque a Bíblia diz aqui no capítulo 18 que Elias volta a ter com Acabe. E aí a Bíblia diz que passado alguns dias, muitos dias, quer dizer, veio a palavra do Senhor Elias, dizendo: vai, apressa-te a ir a Acabe, porque então eu darei chuvas sobre a face da terra. Passado 3 anos, no 3º ano, louvado seja Deus, ano sem água, sem chuva, o povo já perecia, o povo de Israel não fazia as coisas que eram retas aos olhos do Senhor, o povo buscava outras formas de adorar outros deuses, irmão, mas que não ao Senhor. E muitas das vezes, assim como funciona, o Senhor permite as coisas acontecerem diante do povo, irmão. Mas o Senhor estava ali então convocando o seu profeta para levar a mensagem. A Bíblia diz que então foi Elias apresentar-se a Acabe, e a Bíblia diz que a fome era grave em Samaria. O povo de Deus estava padecendo por falta de água, que o próprio Deus havia dito que cessaria. Então, o povo estava seguindo cada um o seu caminho, da maneira que desejava, como queria, mas não era da forma que Deus desejava. E só Deus sabe, irmão, como trabalhar na vida do ser humano. Às vezes, nas maiores dificuldades da nossa vida, quando elas são impostas a nós, e nós nos voltamos para Deus e buscamos a face do Senhor, o Senhor, então, Ele é poderoso para reverter, irmão, a circunstância e a situação. E a Bíblia diz, então, que Acabe, então, mandou chamar Obadias, que era seu mordomo. E a Bíblia diz que quando Jezabel destruía os profetas, matava os profetas, esse homem, Obadias, ele separava. Não é o que escreveu a palavra de Deus, não, é uma outra pessoa aqui, certo? E a Bíblia diz que ele então separava os profetas para que Jezabel não matasse, porque Jezabel, aquela mulher, ela estava disposta a destruir todo homem e mulher de Deus, irmão. Mas Obadias, ele de bom coração, de bom grado, ele separava, ele guardava e alimentava aqueles homens. E a Bíblia, louvado seja Deus, diz aqui que então Acabe disse ao Obadias: olha, vai por toda parte onde for possível, ver se encontra água, vai nos ribeiros para ver se nós podemos achar alguma água para dar de beber aos cavalos, às mulas. E a Bíblia diz que enquanto Obadias estava para um lado, Acabe estava para o outro. E a Bíblia diz que então Obadias, enquanto estava procurando ali o que seu rei mandou, a Bíblia diz que no caminho então Obadias encontrou Elias. Louvado seja Deus. E quando a Bíblia diz aqui que Obadias encontrou Elias, ele logo o reconheceu, prostrou-se em terra sobre o seu rosto e disse: não és tu, Senhor, Elias? E ele respondeu: sim, sou eu. E ele diz: vai ao teu Senhor, eis que está aqui Elias. E diz que aqui está Elias. E Elias necessitava ter um encontro com Acabe, porque o Senhor havia dito que ia mandar chuva. Mas o próprio Senhor também disse através da vida de Elias que ele cessaria a água. O povo precisava aprender alguma coisa, irmão. O povo sempre precisa aprender as coisas, muitas das vezes, na dificuldade. Porque, como diz aqui a palavra agora há pouco, ser fiel no pouco, no muito Deus colocará. Mas aquele que não é fiel no pouco, irmão, Deus não vai honrar. Porque se no pouco não faz, e louvado seja Deus, então
então a Bíblia diz que Obadias foi encontrar-se com Acabe, e ele deu aviso a Acabe, e então fizeram um encontro ali com Elias. E quando Acabe viu Elias, disse: és tu o perturbador de Israel, és tu que perturba o povo com as suas mensagens. Louvado seja Deus. O profeta só estava levando a verdade. O profeta só estava falando da palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui então que Elias respondeu: eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a casa do teu pai, pois deixastes os mandamentos do Senhor e foste após Baal. Elias foi direto ao ponto: não sou eu o perturbador de Israel, mas tu e a tua família, os teus pais, que deixaram os caminhos do Senhor e se prostraram e foste atrás de Baalis. Envia, pois agora e ajunte-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Então ali ele fez uma convocação para estarem todos juntos ali no Monte Carmelo. Então Acabe fez uma convocação de todos os filhos de Israel. Reuniram-se ali também os profetas no Monte Carmelo, e aproximando-se todos ali, a Bíblia diz que Elias, juntando ali todo o povo, disse: até quando? Elias disse ao povo de Israel: até quando vacilareis vós entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, ide então após ele. E a Bíblia diz que o povo não respondia nada, porque tem um ditado que diz que aquele que cala, consente. O povo agia e andava conforme, era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor fez parar a chuva, porque a Bíblia diz que é dele, irmão, o controle de todas as coisas. Mas Ele cuida de mim e de você. Mas naquele momento era o momento de Deus agir na vida daquelas pessoas. E a Bíblia diz que então voltou Elias a dizer ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, mas dos profetas de Baal há 450 homens. Ou seja, todos abandonaram a fé em Cristo, a fé em Deus, a fé a Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Todos. Só eu fiquei por profeta. E a Bíblia aqui no versículo 23 diz assim: dai-nos, pois, 2 bezerros. Eles escolheram um para si, escolheram um para nós. Vamos cortá-los em pedaços, ponham-os sobre a lenha, mas não vamos colocar fogo debaixo. E eu prepararei outro bezerro e porei sobre a lenha, e nenhum fogo porei debaixo. Invocarei então o nome do vosso Deus, invocareis então o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, disse assim Elias. E o Deus que responder com fogo, este será Deus. Essa foi a convocação ali do profeta Elias. Louvado seja Deus, ali no Monte Carmelo. E todo o povo respondeu dizendo: boa é essa palavra. O povo havia esquecido das coisas que Deus fez. O povo havia abandonado os caminhos do Senhor. Então Deus estava ali colocando Elias para despertar o povo. Não podemos, irmão, só buscar o Senhor no momento da luta, da dificuldade. Mas o mais bonito e prazeroso é seguir a Deus de forma sempre firme, constante e abundante. Porque muito mais tem o Senhor para fazer para mim e para a sua vida. Enquanto as coisas pareciam estar bem, estavam todos andando e fazendo como bem entendiam. Foi então a seca vir, o aperto chegar, a dificuldade acontecer.
povo então, irmão, com o coração ali sofrendo, de alguma maneira, nos seus corações arrazoavam em desejar estar se voltando para Deus, mas era necessário que Elias ali fosse, era necessário que Elias fosse ali libertar aquele povo que andava perdido, irmão. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui, então Elias disse aos profetas de Baal: olha, escolha aí um bezerro para vós, preparai primeiro, porque sois em grandes números, invoque o nome do vosso Deus, mas não ponham fogo. Estava posto ali o desafio, os esforços daqueles homens, dos profetas de Baal, e a Bíblia diz que eles tomaram o bezerro foi ali colocado, preparado, e a Bíblia diz que então eles invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responda-nos. Mas a Bíblia diz que não havia voz, nem sequer resposta alguma. Enquanto isso eles andavam, eles saltavam perto do altar que tinham feito, eles se machucavam. Aconteceu que então ao meio-dia Elias então zombava deles, dizendo: olha, gritar em voz mais alta. Pode ser que o seu Deus esteja conversando, pode ser que o seu Deus esteja viajando, pode ser que o seu Deus esteja em algum compromisso, em alguma viagem, quem sabe o seu Deus está dormindo e ele não é despertado. Elias então dizia assim: louvado seja Deus, irmão. Elias confiava e sabia em Deus que ele cria, irmão. E a Bíblia diz que então eles clamavam em grande voz e se cortavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até jorrarem sangue sobre si. E tendo passado o meio-dia, eles profetizavam até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve voz alguma, nem quem respondesse e nem quem escutasse nada, porque os deuses de Baal, eles não respondiam. Ele não é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele não é aquele que ouve, a minha, você sem ao menos dissermos uma palavra. Ele não é aquele que conhece o nosso interior, antes mesmo de falar e pensarmos. Era um Deus que haviam inventado e que muitas pessoas seguiam, e que muitos da casa de Israel se perderam ali, adorando outros deuses. Mas a Bíblia diz que então Elias disse a todo o povo: olha, aproximai-vos todos de mim. E a Bíblia diz que todo o povo se achegou a ele. A Bíblia diz então que ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. É necessário haver uma reparação, é necessário para se chegar ao Senhor haver um conserto, meu irmão, uma renovação. Primeiro ele reparou o altar, e a Bíblia diz que então, tomando Elias ali 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, colocou ali, dos filhos de Jacó, ao qual tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: olha, Israel será o teu nome. E edificou ali aquelas pedras no altar, o nome do Senhor, louvado seja Deus. Depois fez um rego ali ao redor do altar, cabeu ali mais 2 medidas de semente, colocou logo a lenha, cortou o bezerro em pedaços, fez tudo o que havia de ser feito para estar preparado, irmão. Encheu ali com muita água, cântaro de água, derramou sobre o holocausto, sobre a lenha, mais água e mais água, mais uma vez. Muito molhado ali ficou. E a Bíblia diz que então ele mandou repetir todas, 2 vezes tudo aquilo que tinha acontecido, de maneira que a água corria ao redor do altar e encheu de água todo aquele rego. Aconteceu que, chegando a hora de oferecer o holocausto, por esforço, então o profeta Elias, diante de todos ali, ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, Deus de Israel, seja hoje manifesto que Tu és Deus sobre Israel, e que eu sou Teu servo. Assim começou então dizendo Elias: manifesta, Senhor, que Tu és Deus em Israel. Manifesta, Senhor, que eu sou Teu servo aqui.
que por tua palavra tenho feito todas essas coisas. Ele estava ali respaldado pelo Senhor dos Exércitos. Ele não estava ali como aqueles outros homens estavam, achando que estava no caminho certo, mas não estava. E assim hoje, muitas pessoas estão seguindo os seus próprios caminhos, achando que de qualquer maneira vai chegar a Deus, mas não vai, irmão. E Elias estava ali mostrando ao povo de Israel a verdade que eles mesmos já conheciam, mas muitos haviam se afastado. Ele disse: responde-me, Senhor, responde-me para que conheça esse povo que tu és o Senhor, és Deus, para que conheças que tu és o Senhor, que tu és Deus e que tu tens feito voltar ao coração deles. E a Bíblia diz aqui no versículo 38 que então, após Elias clamar ali ao Senhor, a Bíblia diz que então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e lambeu ainda a água que havia ali todo no rego. E quando todo o povo viu isto, caiu sobre os seus rostos, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não Baal, mas só o Senhor é Deus. Como diz na palavra, muitos confiam em carros e cavalos, mas eu e você faremos menção do nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, em Salmos, que tem olhos, mas não pode ver, tem boca, mas não fala, não é verdade? Mas o nosso Deus, irmão, Ele não tem os braços encolhidos, não estão os seus braços encolhidos, não estão os seus ouvidos agravados, para que Ele não possa nos ouvir, irmão, para que Ele não possa operar, irmão. Amém, meu Deus. Porque só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz ali que Elias ordenou então que prendesse os profetas de Baal e que não deixasse escapar nenhum deles. E a Bíblia diz ali que ordenou o povo e o próprio Elias ali ao ribeiro de Quizon. E a Bíblia diz que todos aqueles profetas, os 450 e os mais 400 foram todos mortos, irmão. Porque assim era a ordenança de Deus. E a Bíblia diz então que Elias, passado isso, a Bíblia disse a Elias, a Bíblia diz pelo profeta Elias, então Elias disse a Acabe: sobe e bebe, come, porque há um ruído de abundante chuva. Era necessário reparar o altar, era necessário tirar os pecadores, para que depois Jesus operasse, irmão, para que depois Deus operasse. Ele disse: olha, sobe, come, bebe, porque há um ruído de abundante chuva. Louvado seja Deus. Então subiu, pois, Acabe para comer e beber. Enquanto isso, Elias te subir ao cume do Carmelo, prostrando-se em terra, pôs o seu rosto sobre ali os seus joelhos e disse ao criado: olha, rogo-te que subas e olhes para o lado do mar. E ele foi, subiu e olhou e nada viu. Elias, não há nada. E ele disse: volta lá 7 vezes. E a Bíblia diz que quando aconteceu que ele foi na 7ª vez lá, ele disse: olha, Elias, eis que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmão. As coisas grandes não começam grandes, mas tudo começa pequeno. Mas Deus pode fazer se tornar grande quando eu e você, com sinceridade de coração, com o coração voltado, nos entregamos ao Senhor. O Senhor pega as coisas pequenas e faz se tornar grande. Amém. É uma pequena nuvem que vem subindo do mar. Louvado seja Deus. Ele disse: olha, diz a Acabe para se preparar, aparelhar o seu carro. Disse a ele que é para correr, porque vem aí uma grande chuva. E aconteceu que entretanto que os céus se escureceram, as nuvens, o vento, houve uma grande chuva. E a Bíblia diz que subindo Acabe no carro, veio até a Jezabel. E a mão do
do Senhor era sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e veio correndo diante de Acabe até chegar à entrada de Jezreel, aquela cidade. Louvado seja Deus. Deus estava na vida de Elias, irmão, para fazer acontecer o que era desejo dele, meu. O povo de Deus teve que ver o fogo caindo do céu. O povo de Deus teve que ver aquela pequena nuvem se tornar uma abundante chuva. Não se preocupe com as coisas pequenas ou com o dia pequeno da minha e da sua vida, irmão. Não se preocupe com as coisas pequenas que as pessoas fazem parecer na minha e na sua vida, porque é Deus, irmão, que termina as coisas. Porque o final das coisas é sempre melhor do que o princípio delas. Louvado seja Deus, é o Senhor que sabe, irmão, como vai terminar tudo. E a Bíblia diz claramente, irmão, que nós devemos ser firmes, constantes, abundantes, sempre perseverantes. Não terá sido em vão. O Senhor declara, irmão, que não, vai ser em vão, mas que vai valer a pena. Se nós, se em toda a dificuldade e luta que eu e você passarmos, quando vem o tempo bom, se nós soubéssemos que quando a bênção vem, ela vai ser tão boa, nós lamentaríamos menos no passado. Nós lamentamos, Senhor, por que eu reclamei tanto, Senhor, por que eu resmunguei tanto, Senhor, por que porque eu dei tão pouco crédito. Às vezes, as circunstâncias que José passou, que Davi passou, foram tempos difíceis, na vida de Jó, mas eles passaram por aquilo ali e conseguiram sair daquela situação com grande êxito da parte de Deus. Mas aqueles que se jogam no problema, mas aqueles que se afundam no problema e se tornam cada vez mais difícil de sair dele, irmão. Não adianta eu e você lamentar, não adianta eu e você remungar, não adianta eu e você queremos fazer do nosso jeito, mas temos que seguir sempre a orientação de Deus. O povo andava e fazia mal, porque era mal. Então Elias chegou a dizer: olha, decidis logo o que queres fazer, se vão servir a Baal e se vão servir ao Senhor. Vou refrescar a memória de vocês. Deus vai mandar fogo do céu. E dessa seca Ele vai mandar uma grande chuva. E é assim que Ele faz na minha e na sua vida. Às vezes pode vir tempo de luta, de dificuldade, mas também há o tempo de abundante chuva. Há o tempo de cantar, irmão. O tempo de cantar, ele chega também na minha e na sua vida. Louvado seja Deus, e assim nós temos que crer. Mas observe aqui na palavra, já para finalizar, que quando tudo isso depois aconteceu, Jezabel ficou sabendo da morte dos profetas. Acabe fez ela saber, e ela disse: olha, vou pegar esse Elias, pode dizer a ele que aonde ele estiver e aonde ele for, assim como ele fez isso com os meus profetas, eu também farei a ele. Ou seja, assim como ele matou os meus profetas, estou te dizendo, Elias, também você vai morrer. Jezabel então fez uma ameaça grave a ele. A Bíblia diz que então, percebendo ali Elias o perigo, louvado seja Deus, levantou-se e para salvar a sua vida foi a Berseba, que está lá em Judá, e deixou ali o seu criado. E a Bíblia diz que ele foi para um deserto ao passo de um dia caminhando. E a Bíblia diz que ele foi e se sentou debaixo de um zimbro e, desejando a morte, disse: Senhor, já basta. Ó Senhor, já basta, porque melhor tirar a minha vida agora, porque já não sou melhor do que meus pais. Elias tinha feito, irmão, o fogo pela palavra de Deus, cair do céu, naquele momento ele estava em profunda dor e sofrimento e angústia pela perseguição de morte. A Bíblia diz então que ele deitou ali debaixo do zimbro, ficou ali dormindo. Então a Bíblia diz que então veio o anjo de Deus, louvado seja Deus, preocupado com Elias, disse: Elias, levanta-te daí e come, Elias. Então ele olhou, eis que
na cabeceira estava ali um pão cozido sobre as brasas e um copo de água. E a Bíblia diz que ele comeu, bebeu e voltou a dormir. E o anjo do Senhor disse: olha, levanta-te, Elias, porque muito comprido é o caminho. Levantou-se, pois, Elias, comeu, bebeu, caminhou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites, até que ele chegou ali no monte de Deus, no monte Horebe. Louvado seja Deus. E ali se meteu numa caverna, Elias, onde passou a noite, e foi até a palavra do Senhor a ele, disse: mas o que fazes, Elias, nessa caverna? Estava ali Elias fugindo, estava ali Elias entrando numa caverna, se escondendo, depois de ter ordenado que caísse fogo do céu, depois de ter ordenado que iria parar de chover, parou, depois de ter ordenado que a chuva viria e veio, irmão. Amém, meu Deus. Porque não há tempo sempre perfeito na vida minha e sua, irmão. Há sempre um tempo de luta, de dificuldade, e de medo, e de angústia, muitas das vezes também. Louvado seja Deus. E ele respondeu: eu tenho sentido vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram a espada os teus profetas, e eu sozinho fiquei, e agora me busco para tirar a minha vida. Então Elias assim respondeu ao anjo. E quando Elias ouviu, cobriu seu rosto com a capa e ficou ali na entrada da caverna. E ouviu uma voz que dizia, e o Senhor de novo dizia: Elias, o que fazes aqui? Não era ali o local que Deus queria que Elias permanecesse e ficasse, irmão. Que não era daquele jeito que ia terminar a vida dele. Muitas das vezes nós fazemos muita coisa, estamos na obra, estamos trabalhando, estamos fazendo, e achamos que algumas vezes que é o fim, mas é só Deus que sabe o fim de todas as coisas, irmão. Uma coisa é certa: aquele que começou a boa obra é fiel, irmão, para terminar a obra na minha e na sua vida. E ele diz: Senhor, eu tenho sentido muito, eu tenho muito zelo por tua aliança, por tudo, mas derrubaram os altares, mataram os profetas, só eu fiquei sozinho. E ele volta pelo mesmo caminho do deserto de Damasco, e lá chegando, Elias, você vai ungir a Azael por rei sobre a Síria. Lá você vai ungir outro rei. Louvado seja Deus. E assim então a Bíblia diz que foi Elias até aquele local, irmão. E será que o que escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará? Mas ele diz aqui o mais importante: volta para fazer a obra que eu comecei, e você há de terminar ela. E você está achando que ficou só, mas no versículo 18 está dizendo assim: olha, além de tudo, Elias, eu reservei em Israel 7.000 joelhos. 7.000 joelhos que também não se dobraram ante a Baal, e todas as bocas também, e 7.000 bocas que também não beijaram a Baal. Louvado seja Deus. O Deus estava querendo dizer: olha, você não está só. Ainda que pareça ser o final, ainda pareça que ser o fim, tem um remanescente fiel, irmão. Amém. Louvado seja Deus. O remanescente fiel somos nós, irmão, que aqui estamos. Amém. O remanescente fiel, irmão, somos nós que estamos, na luta, continuando essa longa caminhada, irmão. Porque ela começou ali, louvado seja Deus, com Jesus, com os discípulos, foram mortos, torturados, crucificados, mas a palavra de Deus nunca ficou presa. Mas a palavra de Deus, o Evangelho foi levado e continua sendo levado aos quatro cantos da terra. Louvado seja Deus. E aonde quer que você possa imaginar, o Senhor tem reservado um remanescente. Aonde você menos imaginar, até na sua casa, aonde você mora, no seu trabalho, o Senhor está ali sempre a buscar um irmão que está ali reservado e que está decidido a não se misturar
como Daniel. Estava ali na Babilônia, mas ele aceitou, ele resolveu colocar no seu coração que não se misturaria. Mas aquele povo se misturou, aquele povo pereceu, louvado seja Deus. Mas Deus quer trazer força, irmão, para mim e para você nessa noite. O Senhor quer dizer que vale a pena continuar essa caminhada. O Senhor está querendo dizer, irmão, que existe aqueles fiéis que ainda vão se unir aos que se encontram só. Elias, você não está só. Por que você está dentro da caverna, Elias? Por que você está se escondendo? Depois de tudo que acontece, louvado seja Deus. Pode vir um momento de luta, de dificuldade, de fraqueza, mas Deus nunca nos desampara. Porque Ele sonda os nossos corações, porque Ele conhece as nossas orações, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele entende, irmão, da alma, do meu e do seu coração. Louvado seja Deus, e Ele não nos desampara, e Ele não nos deixará só, e Ele não nos deixará órfão, como está escrito na sua palavra. Ele antes vai levantar homens valentes e mulheres de guerra, irmão, para guerrear as suas guerras, para guerrear, louvado seja Deus, para levar a sua palavra, que não está presa, mas que vive. A sua palavra que não está retida e nem guardada, mas ela está liberada e liberta, para que novas vidas venham ser restauradas, para que novas vidas venham ser transformadas. Acabando ali então o ministério de Elias, a Bíblia diz que então o Senhor levantou Eliseu, e a Bíblia aí continua. Saiu Elias, entrou Eliseu, louvado seja Deus, e as obras continuaram. E depois que Eliseu saiu, veio outro, meu irmão, e assim foi, aqui estamos. Amém. E muitos estão preocupados com tantas coisas, e Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que mais importa para mim e para você, irmão, tem que ser concernente à sua palavra, tem que ser concernente à palavra de Deus, porque aquele povo de Israel havia deixado a aliança com Deus. O povo de Israel havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, louvado seja Deus. Deixaram a aliança, derrubaram os altares, fizeram tudo o que era errado diante da face de Deus. E Deus vai querer sempre que venhamos prestar conta um dia. Naquele grande dia, a Bíblia diz que o Senhor abrirá aquele grande livro e vai procurar o meu e o seu nome, e quando ali o nosso nome for encontrado, Ele vai dizer: entra no gozo do Senhor. Amém, meu Deus. E Ele vai olhar de novo um outro nome e vai encontrar lá, e vai dizer: entra no gozo do Senhor. Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas a Bíblia diz que quando Ele também olhar naquele livro e procurar o nome e não encontrar, a Bíblia diz que então aquele que então ali não estiver com o nome escrito será lançado no lago de fogo e de enxofre para a vida eterna. E tudo quanto aconteceu desde o tempo ali de Jesus, desde o tempo ali dos teus profetas, tudo vem acontecendo, irmão, vem se cumprindo, e cabe a mim e a você levar a seriedade com que as coisas do Senhor são colocadas para mim e para você, porque enquanto o Senhor fala e toca ao meu e ao seu coração, ainda há tempo. Enquanto o Senhor envia uma palavra ou um daqueles remanescentes para dizer que seja uma frase, ainda há tempo. Mas louvado seja Deus, irmão. Haverá um tempo, louvado seja Deus, irmão, que muitos vão desejar, muitos vão querer falar, vão querer entrar pela porta, e a Bíblia diz que a porta estará fechada. Então, a Bíblia diz: confiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que leva para o caminho da perdição.
O Senhor estava ali sacudindo a água e dizendo: Elias, vai lá dizer a esse povo que só o Senhor é Deus e que não é Baal. Mas muitos estavam iludidos com a glória, com a riqueza, com a fama, com muitas outras coisas, e estavam esquecidos e esquecendo completamente dos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. E toda vez que eu e você, para finalizar, e toda vez que eu e você negarmos e negamos ao Senhor, Deus sempre usou de misericórdia para sempre levar mais alguém para dizer do amor de Jesus. E muitas das vezes eu e você dizíamos: não, agora não vou, não, agora não quero, não, hoje não, não, amanhã. Louvado seja Deus. E a misericórdia de Deus, meu irmão, sempre sobre a mim, sobre a sua vida, para fazer mudar o meu e o seu coração, irmão, para que você venhamos ficar com o coração sedento, para que até um dia acontecer de alguém chegar para mim, para você, mais uma vez e dizer: olha, o Senhor te quer nesses caminhos, olha, o Senhor tem uma obra na sua vida, olha, o Senhor tem algo grande contigo, Senhor. E você então resolve ouvir a voz de Deus. Então o seu coração começa a se envolver, a dizer: Senhor, eu não posso suportar mais, eu preciso estar nos teus caminhos, eu preciso encontrar, o Senhor se revela a mim. E a Bíblia diz: olha, e aquele que me buscar, me achará, quando me buscarem de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E é assim que sempre vai ter que ser, e é assim que Deus sempre vai usar alguém para despertar. O povo estava seguindo para o caminho errado. Deus levantou o profeta ali. Deus levanta a mim e a você como profeta dessa nação. Deus levanta a mim e a você como boca e voz, irmão, dessa geração, para que naquele grande dia não venha dizer: eu não sabia, Senhor. Para aquele grande dia a pessoa não venha dizer até no coração: Senhor, eu não sabia. Mas porque todos conhecerão e ouvirão falar, irmão, do nome do Salvador Jesus Cristo. A todos os quatro cantos da terra, irmão. A Bíblia diz que todos conhecerão e todos ouvirão falar, até que venha aquele grande dia do Senhor então buscar a igreja, daqueles que estarão preparados, daqueles que serão arrebatados nos ares para se encontrar com o Senhor. Louvado seja Deus. Não deixe que nada venha te afastar, irmão, dos caminhos do Senhor. Não deixe que nada venha te afastar ou venha trazer frieza no seu coração, porque vale mais, um dia na presença de Deus. Um dia é tudo, irmão, que nós precisamos. Louvado seja Deus. Que eu e você venhamos meditar nessa palavra, que eu e você venhamos entender por que Deus chamou Elias. Por que depois Elias ficou abatido? Porque ele era homem, irmão, de carne como eu e você, sujeito às mesmas concupiscências, está na palavra. Mas ele era um homem de fé que orou e Deus mandou fogo do céu. Ele era um homem de fé que fez grandes coisas, está aqui na palavra. E Deus também pode fazer assim na minha e na sua vida. Mas Deus não quer olhar para mim, para a sua fraqueza, como foi falado aqui, o apóstolo Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja. Oh, mas você me negou, você não serve mais. Deus não olha assim para mim e para você, irmão. Pedro decepcionou, Pedro estava no limite, irmão, de ver a Jesus ali ser crucificado, e se ele enfrentasse, morreria junto. Mas Deus tinha um propósito, não é verdade? Não vai agora, Pedro, porque se for, você vai junto, você vai depois. É necessário guiar todo um povo antes. E Deus foi fazendo assim, irmão, parte por parte dessa
nós podemos contemplar o cuidado de Deus com o seu povo em várias gerações, em centenas e centenas e milhares de anos. E assim é até o dia de hoje, porque o Senhor diz na tua palavra que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não fala, irmão. Coloca diante do Senhor. Seja e esteja diante dos retos caminhos do Senhor para fazer o que apraz do Senhor, irmão. Na minha, na sua vida, na nossa casa, no nosso ministério. Em tudo venhamos colocar diante dEle. Porque não estaremos, nunca estaremos sós. O Senhor sempre vai levantar alguém na minha, na sua vida, para seguir a caminhada. Em tempos diferentes, em tempos difíceis, em tempos de bonança, muitos querem estar em tempos de bonança. Mas nos tempos difíceis não, que você devemos estar em todo o tempo, com tempo para as coisas de Deus, irmão, para a sua obra, para a multiplicação do seu evangelho, amém? Vamos orar. Pai, eu te louvo, meu Senhor, eu te agradeço, Pai, porque Tu és fiel, Pai, que daremos nós a Ti, Senhor, por tantos benefícios. Obrigado, meu Deus, pelo entendimento da Sua palavra. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor edificou mais uma vez a nossa fé. Obrigado, meu Deus, que mais uma vez o Senhor falou no oculto, no escondido. Mais uma vez o Senhor despertou os nossos corações. Ó Deus, que viemos sair daqui, meu Senhor, renovados. Que viemos sair daqui diferentes. Que viemos sair daqui regozijados, meu Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra venha despertar em nós, Pai. Ó Deus, se estamos dormindo, se estamos frios, se estamos afastados, se estamos distantes. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, se fazer presente em nós. Que o Senhor venha causar um rebuliço dentro das nossas vidas, meu Senhor. Ah, Deus, se move, Pai, na vida de cada um de nós. Toma os corações nessa hora. Ah, Deus, a mente, o entendimento. Ah, Deus, vai trazendo cura, libertação, renovação, meu Pai, em nome de Jesus. Fala, Pai, com cada um, meu Deus. Nos abençoa, Pai, nos leva em paz. Nos guarda debaixo da Tua potente, poderosa mão, Senhor. Nos leva em paz. Nos dá uma semana de bênção, de paz, de boas notícias. Ó Deus, vai jogando por terra toda a obra do mal, toda a fúria do inimigo contra as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, vai operando sobre os nossos caminhos. Ah, Deus, em nome de Jesus, afastando de toda a obra mal, Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus, os corações contritos, quebrantados, aos corações, Pai, ó Deus, ah, Deus, tementes, meu Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, vai visitando para onde estiver. Ah, Deus, vai encontro cada um, meu Senhor, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, vai tornando nova todas as coisas, Senhor. Ah, Deus, porque há um remanescente fiel. Ó Deus, como nós vimos hoje, Pai, é um remanescente fiel. Ah, Deus, que tem se separado, Senhor. Fortalece para o Teu povo. Vai de encontro à vida de cada um, Pai. Firma os passos, meu Senhor. Ah, Deus, para a Tua grande glória. Naquele grande dia, no nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos, Pai, e te agradecemos. Amém. Pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão